a todos, bem-vindos ao 15º vídeo do projeto Financiamento da Educação é Assunto do Dia a Dia. Vamos continuar nesse novo formato, em que a gente mostra nossas caras, para ficar mais humanizado, para vocês conhecerem quem está por trás desse projeto. Então, o vídeo de hoje é Conhecendo o Fundeb, de 2007 a 2020. Convido novamente José Marcelino, criador desse projeto, para falar um pouquinho mais para vocês sobre o novo Fundeb. Muito bem, Carol, obrigado, né? Por que a gente começa com a expressão rei morto, rei posto, né? Quer dizer, por quê? Porque, como já apresentamos em outros vídeos, primeiro veio o Fundef, né? E o Fundef já foi para uma melhor ou pior, né? Ele tinha uma duração prevista até 31 de dezembro de 96, né? Rei morto, rei posto, né? No finzinho, né? Já, e realmente era preocupante, porque a não substituição da política de fundos teria consequências graves, né? Então, nasce o Fundeb. Por que a gente está chamando de Fundeb 1, né? Parece até um faraó do Egito, né? Fundeb primeiro. Porque, na verdade, quem está nos assistindo sabe que já temos um novo Fundeb que foi aprovado no final de 2020, né? Isso tem a ver exatamente com a natureza, tanto do Fundef quanto do Fundeb, que eram fundos transitórios, né? Por que a gente diz que ele nasceu a forceps, né? Olha lá o bebezinho, né? Porque ele nasceu na Constituição, olha para vocês verem, quase no Natal, né? Então, nasceu no dia 19 de dezembro. Só que um fundo desse, ele precisa de regulamentação, né? A Constituição não tem como explicar direitinho como funciona. E vocês observem que a regulamentação virou lei só em junho, quer dizer, e na verdade ele teve que começar em 1º de janeiro, porque então houve, na verdade, uma medida provisória, né, que é uma invenção dos parlamentares, exatamente do executivo. Ele baixa uma medida provisória que ela vale enquanto lei, enquanto o Congresso não a modificar ou recusar. Mas o fato é que nasce o Fundeb, né, em 1º de janeiro de 2007, ele já estava em pleno funcionamento, e vamos ver agora as suas características, né? Sempre lembrando que estamos falando do velho, que já é o velho Fundeb, né? Então, o que permanece, né, Carol, do Fundeb? Primeiro, continuava transitório, né? Como eu disse, isso só foi superado agora com o novo Fundeb. Segundo ponto, a lógica é que o dinheiro segue o aluno segue a matrícula, né? A gente viu que isso no Fundef teve um impacto muito grande na questão da municipalização, principalmente os municípios mais pobres, né? Correram atrás dos alunos, não porque estavam muito preocupados com uma educação de qualidade, mas porque viam um dinheirinho ali atraindo, né? De qualquer maneira, é uma equalização. Mantém a lógica também de que 60% do dinheiro agora do Fundeb tem que ser, no mínimo, 60%, né, importante dizer, para o pagamento dos profissionais magistério, ou seja, diretor, coordenador pedagógico, né? E, por último, e talvez seja a pior parte da história, continua tendo muito pouco dinheiro. Quer dizer, às vezes as pessoas acham que o Fundeb é uma outra fonte. Não. O Fundeb, assim como o Fundef, é uma subvinculação. É uma parcela daquele dinheiro que já tem que ir para a educação, só que agora ele vai carimbado, né? O Fundef era carimbado para o fundamental e o Fundeb agora é para toda a educação básica. E aí vamos falar do que muda, né, Carol? E teve mudanças positivas. Então vamos lá. Agora, né, é toda a educação básica, né? Então a matrícula, né? Então o recurso, na hora que eu vou ver quanto cada um vai receber, eu considero a matrícula de creche, de pré-escola, de ensino fundamental, de ensino médio, né? Antes, no vídeo anterior, no vídeo anterior, nós vimos que a escola só recebia se tivesse matrícula no ensino fundamental, certo? Isso, não é propriamente a escola, né? Porque a política de fundos, ela não vai o dinheiro para a escola, ela vai para o ente. Então, ela vai para o município ou para o estado, mas é exatamente isso que você falou, né? Agora não, agora são contadas as matrículas. Outra coisa importante também, a gente discutiu muito no caso do Fundef que a matrícula de EJA não era contabilizada, né? Agora ela é contabilizada. Ainda é o primo pobre, como a gente vai dizer, mas ela é contabilizada, né? A outra questão é o seguinte, eu incluí mais impostos, né?
Então, eu aumento o dinheiro, só que eu aumento o dinheiro, mas aumento a matrícula. Né? Então, tem que entender isso. Quer dizer, e o dinheiro que eu estou aumentando é dinheiro que já tem que ir para a educação. Então, isso também é importante as pessoas entenderem, não é dinheiro novo. Né? Uhum. A outra questão, e aí talvez a gente vai ver que foi a de maior impacto, é a complementação federal. Hoje, no final desse vídeo, a gente vai até mostrar um pouquinho aqui do laboratório aqui do Zé, como é que é essa complementação. Vocês se lembram que no Fundef tinha uma regra que era boa, né? Porque dizia que o governo federal tinha que complementar de tal forma que ninguém ficasse abaixo da média, mas que no mundo real o governo federal só foi diminuindo o dinheiro dessa complementação. Então, estados e municípios ficaram espertos, né? Quer dizer, então, eu prefiro um pássaro... Não vamos falar de pássaro na mão e pássaro voando em termos ambientais, né? Porque a gente quer todos os pássaros voando, né, Carol? É verdade. Mas o que é importante é que agora o governo federal ele tem que colocar, no mínimo, 10% do que estados e municípios colocam no fundo. No próximo slide, a gente vai mostrar como isso teve um impacto gigantesco, né, no complemento federal. Né? Então, essa é uma mudança que realmente impactou. Significativa. Né? Isso, entrou muito mais dinheiro federal, embora ainda seja pouco, como a gente vai ver, né? Porque é só 10%. Né? Se eu considero que o governo federal é aquele que mais arrecada, sim, ele colocar 10% do que estados e municípios colocam no fundo ainda é muito pouco. Muito pouco. Né? Então, é aquela história, não é nem do copo pela metade, né, Carol? É um copo bem baixinho. Bom, tem uma novidade importante também. No Fundeb, há a previsão de que vai haver uma lei, então não é o Fundeb que é a lei, que vai definir um piso salarial para os profissionais do magistério. Tinha data. E, embora muitas vezes as leis não sejam cumpridas no Brasil, essa foi. Então, hoje o Brasil tem um piso salarial profissional, né? Que não é lá uma maravilha, né, Carol? Mas que pelo menos é uma garantia, né? Da mesma maneira que o salário mínimo é uma garantia para os trabalhadores do Brasil, o piso é uma garantia para os trabalhadores do magistério. O assunto é tão importante que nós vamos lidar com ele num vídeo especial. Né? Aqui a gente só comenta que tinha lá a previsão. Há um avanço importante que a gente vai detalhar depois também. Vocês se lembram que tinha lá os conselhos de acompanhamento e controle social para fiscalizar o dinheiro do Fundef. Né? No Fundeb, houve um avanço nesse sentido que depois nós vamos comentar. Então, fortalece os conselhos. Né? Por outro lado, como aspecto negativo, eu diria que no Fundef, do ponto de vista conceitual, o custo aluno-qualidade estava bem amarrado. Ou seja, eu tenho que garantir um gasto mínimo por aluno que garanta um padrão mínimo de qualidade. Tinha data, inclusive, como a gente comentou no vídeo passado. No Fundeb, Carol, isso tudo ficou muito assim, sabe? Ambíguo, quer dizer, tanto que até hoje nós ainda não temos o custo aluno-qualidade, só para ter uma ideia de como a coisa estava muito fraca no Fundeb. Então, é um pouco isso, as características, agora a gente vai detalhar um pouquinho. Isso, aí é tudo que eu falei, mas mostrando esquematicamente. Esquematizado. Né? Então, a gente vem, de onde vem o dinheiro do fundo? Né? Ele vem dos estados e municípios. Né? O governo federal ele só entra naqueles estados onde o valor é muito baixo. Depois nós vamos mostrar isso também num gráfico. Né? Aí, esse dinheiro ele cai numa conta do Banco do Brasil e é redistribuído, né, para redes estaduais. Eu coloquei escolas ali, mas não está correto. Na verdade, são redes estaduais e redes municipais, tá? De acordo com a matrícula ponderada. Vamos guardar essa palavrinha que depois eu vou discutir isso aí também. Então, aí está mais ou menos aquilo que eu li, aí tem, digamos, o esquema, né? É um sistema que entra dinheiro de um lado, né? Esse dinheiro passa pela conta e sai pelo outro. É automático, por isso que é um fundo contábil. Tudo é definido no finalzinho do ano anterior. Então, ele não vai mudando ao longo do ano. Então, quando começa um ano, o município, por exemplo, de Manduri, ele sabe exatamente o percentual. Ele não sabe o valor, mas ele sabe que ele tem, daquele fundo,
um percentual que tem a ver com suas matrículas ponderadas em creche, pré-escola, ensino fundamental, né? Tem uma regra importante também, é o seguinte, só conto as matrículas da atuação obrigatória, né? Então, da área prioritária. Então, por exemplo, se o município tem ensino médio, tem matrícula, aquela matrícula não pode ser contada para o Fundeb, né? Por exemplo, por quê? Porque ensino médio não é atuação prioritária do município, é só creche, pré-escola e ensino fundamental, tá certo? E a mesma coisa o Estado, quer dizer, se ele tiver uma matrícula, por exemplo, no ensino, na educação infantil, uma creche, por exemplo, como a gente tem aqui em Ribeirão Preto, na USP, essa matrícula também não é contabilizada. Por quê? Porque a atuação prioritária do Estado é ensino fundamental, é importante dizer isso, porque muita gente acha que não é ensino fundamental e médio. Então, isso é importante, né? Quer dizer, não é qualquer matrícula também que é contabilizada. Professor, e esse dinheiro dos estados, municípios da União, não só vai para os professores e para a escola, para apoio pedagógico, mas também para manutenção da escola, né, pagamento dos outros funcionários da escola, esse dinheiro vai para tudo isso, né? Exato. A regra é o seguinte, 60% é para pagar os profissionais do magistério no mínimo. Em alguns municípios é 100%. Aí você fala, mas como é que vai 100% do Fundeb? É porque o Fundeb não é todo o dinheiro da educação, né, Carol? Isso é importante, depois nós vamos voltar, né? O Fundeb é uma parte importante dos recursos para a educação, principalmente municípios mais pobres, né? A gente estava fazendo uma pesquisa aqui sobre Barrinha, ele corresponde a mais de 70% do dinheiro total da educação, mas ele não é todo o dinheiro. Por quê? Porque a receita própria dos municípios, foi bom você levantar isso porque eu tinha esquecido, IPTU, ISS, essas questões, eles não entram no Fundeb. O Fundeb também, como mostra o slide, ele fica com 20% de recursos vinculados, mas a Constituição fala em 25%. Então, existe uma diferença de 5%, que são recursos que têm que ir para a educação, né, recursos dos estados, dos municípios, mas que não estão no fundo, tá certo? Então, o município, na verdade, quando ele gasta com a educação, ele tem o dinheiro do fundo e mais aqueles recursos vinculados além do fundo. Isso vale também para os estados. Não sei se ficou claro, porque o teu papel aí é me cutucar. Deu para entender, professor. Pode seguir o próximo? Vamos lá. Isso, aí a gente mostra a verdadeira revolução, né? Parece uma revolução no Fundeb em relação ao Fundef. Então, aí a gente mostra o dinheirinho federal, né? Então, vocês observam, primeiro no Fundef, o dinheiro foi caindo em vez de aumentar, né? Como no Fundef era o presidente que dizia quanto que o governo federal ia colocar no Fundef, ele sempre foi colocando menos, né? Vocês observam a vergonha, né, lá, Carol? O último ano do Fundef não chegou a 1 bilhão, foi 600 milhões de reais, né? Observe que já no primeiro ano do Fundeb, no segundo, na verdade, eu coloquei ali o segundo, já são 10 vezes mais o que o governo federal colocou em 2006, né? E foi crescendo. Por que ele cresce muito de 2008 a 2010? Porque foi uma fase de transição, Carol. A partir de 2010 é aquele 10%, né? Então, aí houve um crescimento, mas vocês observem que de 2014 para 2020 praticamente já congelou, né? Por quê? Isso tem a ver com a economia, quer dizer, como a economia brasileira praticamente estagnou, né, e a arrecadação de impostos, a gente já comentou isso, ela depende muito da economia, né, e ainda temos aí a pandemia em 2020. Então, o que aconteceu? Como a arrecadação de estados e municípios ficou praticamente estagnada, para o governo federal foi bom, né? Porque quanto mais estados e municípios arrecadam, mais dinheiro eu tenho no Fundeb e mais os 10% tem que aumentar. Como a economia estagnou, você vê que o complemento federal ainda é muito baixo, né? Isso nós estamos falando de 15 bilhões num fundo que tem na faixa aí de 160 bilhões. Então, quer dizer, é muito pouco o dinheiro federal, né? Só para a gente ressaltar, é um grande avanço, mas ainda é muito pouco. Agora, analisando esse dinheirinho novo que chegou aí a partir da fundação do Fundeb, a gente pode dizer que melhorou alguma coisa ou não? Não, melhorou, né? Assim, para você ter uma ideia, no último ano do Fundef, só um estado recebeu complementação federal.
né? À medida que eu aumento o valor, mais estados, é como depois eu vou mostrar no final, mais estados, quanto maior a caneca do dinheiro federal, mais estados e seus municípios recebem complementação do Fundeb. Então, a gente pode dizer que houve um avanço na equalização. A gente ainda está longe, né? Depois nós vamos discutir no próximo vídeo, que a gente vai discutir um pouquinho os efeitos do Fundeb. Quer dizer, a gente ainda está longe de um padrão mínimo de qualidade. Vamos lá. Isso. Aí a gente mostra um pouco o peso desse dinheiro federal, né? A diferença entre estados. Então é o seguinte, em 2020 foi o ano que mais estados receberam, Carol. Você observa que são 11, mas em boa parte do Fundeb foram 9 estados, né? Quem que entrou de novo aí em 2020? Entrou o Rio de Janeiro, por incrível que pareça, né? O Rio de Janeiro, que já foi uma das economias mais fortes do Brasil, hoje ele está no patamar das economias nordestinas, né? Sem nenhum preconceito ao Nordeste, mas do ponto de vista da arrecadação, né? A gente sabe que, historicamente, a arrecadação no Nordeste é baixa, né? Porque é uma economia ainda não... tem a ver com o sistema tributário brasileiro, que penaliza muito o Nordeste. Então, e entrou também... aí ainda nem tinha entrado o Rio Grande do Norte. Acho que o Rio Grande do Norte vai entrar só em... Aí eu acho que estamos com 10, inclusive, aí, né? Aí eram 10, em 2021 é que são 11. Então, mas o que eu quero mostrar para você, Carol, e para quem nos acompanha? É que o impacto do complemento federal ele só foi forte mesmo no Maranhão e no Pará, né? Então, o que significa que 48% do dinheiro gasto com educação no Pará, no Maranhão, foi da complementação federal? Significa que praticamente essa complementação permitiu dobrar o valor por aluno. Quer dizer, é quase, imagine, né? Imagine um estado, né? Os estudantes desse estado e seus municípios, né? Que tinham que se virar, por exemplo, com R$100 por mês, 150. Graças à complementação federal, eles vão para 300. Então, é um salto gigantesco. A discussão que fica, e nós vamos voltar a ela, é se 300 é suficiente, né, Carol, por mês, né? Então, esse é o desafio. E também é importante dizer que 16 estados, mais o Distrito Federal, não tem complemento. Então, quer dizer, a maioria dos estados ainda não tem complemento federal. E não dá para dizer que esses estados são ricos, que os municípios deles são ricos. Então, isso mostra, de um lado, o avanço, né? E como essa complementação é importante para Maranhão, Pará, digamos, Ceará, Amazonas, Bahia, Piauí, né? Até Alagoas, né? Aí depois já Pernambuco 9%, Paraíba 8% e Rio de Janeiro só 2%, né? Esse ano entra o Rio Grande do Norte, 21%, mas também com peso pequeno. Então, assim, é sempre aquela ideia do copo, né? A gente avançou na equalização, isso melhorou condições de estados muito pobres, né? E seus municípios, mas ainda é pouco. Esse é o nosso mantra, Carol, ainda é pouco. Ainda é pouco. Vamos lá. Isso, aí a gente mostra a situação de 2020, que aí fica bem claro, e depois eu vou voltar a esse modelo. Olha lá, vocês observem lá, mínimo por mês, vocês observem? Então, olha lá, são os mesmos estados, o mínimo. Por que todos têm o mesmo valor? Exatamente por causa da complementação federal, tá claro, Carol? Então, sim, a federação, a complementação, ela começa pelo mais pobre e vai enchendo, até que acaba o dinheiro, né? Até que a gente viu que em 2020, acho que foram 15 bilhões. Acabou os 15 bilhões, ninguém mais recebe. Quem que era o próximo da fila ali, ó? Percebe? É o Rio Grande do Norte, tá certo? É, que entrou nesse ano, né? Isso. Então, se tivesse mais dinheirinho, né, ia pegar o Rio Grande do Norte. E assim vai. Então, aí eu acho que as pessoas... Então, por isso é que é importante, né, ampliar o complemento federal, né? Mas, de qualquer maneira, você ainda tem uma distância, né, lá. O mínimo é 279 e o máximo 401, que é Roraima, né? O valor de Roraima eu sempre relativizo, porque são poucos estudantes. Então, a hora que eu divido o dinheiro pelo número de estudantes, dá um número um pouquinho artificial, né? Depois vem o Rio Grande do Sul, você vê que o Rio Grande do Sul já é menos de 400, ou seja,
é só um que está acima de 400 por mês. Aí eu te pergunto, Carol, você que mora em Rio Preto, né? Quanto custa uma escola particular considerada boa, aí, a mensalidade dessa escola? Em torno de 1.500. 1.500, né? Ou seja, o maior valor que o Fundeb propicia é 401. Ou Que seja, diferença, né? é quase um quarto, né, do que é uma escola, e não é escola de elite, porque a escola de elite mesmo, né, você chega em valores bem mais altos, né? Só para dar um exemplo, a escola mais cara de São Paulo é R$ 10.000 por mês, né? Então, assim, Ainda é muito pouco. é muito pouco, né? Por outro lado, há um avanço na equalização, né? E melhora, obviamente, como nós já vimos, a situação daqueles municípios que recebem complemento federal. Ficou claro aí, Carol? Você acha que... Ficou sim, professor. Ainda Então, é muito pouco, mas já é um avanço. já é um avanço, exatamente. Isso. Então, vamos seguindo, Carol. Isso. Aí, como eu disse, um outro avanço importante é nos conselhos de acompanhamento e controle social. Por quê? Porque no Fundef, Carol, eu mesmo fui do conselho do Fundef. O presidente era o cara indicado pelo prefeito. Quer dizer, como é que um conselho que vai fiscalizar o prefeito pode ter como presidente alguém que é indicado pelo prefeito? Percebe? Quer Sim. dizer, outra coisa, alguns segmentos não tinham participação, os alunos não tinham participação, os funcionários não tinham participação. Então, houve uma ampliação da composição. Então, hoje, praticamente, toda a comunidade escolar é representada. Eu tenho um conselho em âmbito nacional, estaduais, os conselhos estaduais e os municipais. Então, cada município tem que ter esse conselho do Fundeb, né? Outra coisa que é fundamental, por exemplo, não é incomum a secretária, às vezes, de educação ser, sei lá, filha do prefeito, né? Isso não é incomum. Então, isso é um impedimento, quer dizer, né? Pessoas que têm parentesco, por exemplo, é pai de aluno, mas ele fornece alimentação escolar para as escolas do município. É óbvio que ele tem conflito de interesse, né? Então, ele é proibido de fazer parte do conselho. Então, assim, a lei criou mecanismos importantes, né, que ajudam nessa fiscalização, né? Quem teve um papel importante aí foi a atual governadora, né, a Fátima Bezerra, ela teve um papel importante nessa discussão. Outra coisa, você lembra que quando eu fui do conselho, o presidente era o cara indicado pelo prefeito. Isso agora é proibido. Então, o presidente do conselho, ele tem que ser eleito e não pode ser, é o inverso agora, não pode ser o indicado, porque a ideia é essa, né, Carol? Tem que ter independência, Sim. né? A gente tem visto aí no Brasil um procurador-geral indicado pelo presidente que não, ele simplesmente não age quanto presidente da República, né? Quer dizer, ele que tinha que ter um papel de interesse, defender o interesse geral, porque é óbvio, quem indica vai indicar alguém em quem ele tem confiança, né? Então, isso foi muito importante. Ampliaram-se as atribuições também, né? Então, controlar o dinheiro do fundo, isso já tinha, mas continua sendo mais importante, mas ele tem a função de supervisionar o censo escolar. Por que isso é importante? Porque lembrem-se que é a matrícula que define o dinheiro. Então, é importante. Segundo, supervisionar a proposta orçamentária, talvez fosse uma tarefa fundamental, né? Só que nós vamos ver que todas essas tarefas adicionais que estão aí, na prática, elas não são efetivadas, né? Aí a gente já está falando da prática, né? Da experiência. Outra coisa, acompanhar a aplicação do dinheiro do transporte escolar, né? Outra coisa, acompanhar também dinheiro federal para a EJA. Tudo isso seria importante. Por exemplo, qual é o dinheiro federal para a EJA? Hoje não vai nada, né, Carol? Então, assim, de um lado, esse conselho tem um poder muito grande, né? E isso é fundamental. Ele pode pedir folha de pagamento, né? Ele pode pedir qualquer documento, né? Então, isso é um poder muito grande, mas aí vem as limitações, né, que a gente comenta e tem que comentar. Primeiro, o conselho, Carol, ele não tem autonomia financeira, ele não tem dinheiro, né? Então, a lei diz o seguinte: qualquer coisa que ele precisa, ele pede para o executivo, para o governador, prefeito. Aí a gente cai naquele dilema, porque não há interesse do executivo em fortalecer um conselho
cuja função é fiscalizar o próprio executivo, você concorda? Sim. Então, o conselho... Outra coisa, os conselheiros, eles não recebem, e eu acho que não tem que receber. Mas, por outro lado, isso dificulta também, porque as pessoas não... É pai de família que trabalha, é professor que trabalha. Muitas vezes as reuniões de conselho são marcadas em horário que as pessoas não têm como ir, né? Então, embora ele tenha um potencial gigantesco, e você tenha no Brasil experiências muito positivas, né? Muitas vezes articuladas com tribunais de conta que buscam fiscalizar, que é tema de vídeo que faremos ainda, né? Tem limitações estruturais, quer dizer, o que eu entendo, né, Carol? Esse conselho precisava ter um contador dele, né? Um contador, funcionário público, concursado, pago pelo, se for estadual, pelo Estado, se for municipal, pelo município, mas esse contador, ele tem que prestar contas para o conselho. Né? O conselho tem que ter uma equipe de suporte, ele não tem essa equipe. Então, isso deixa com mãos atadas. E uma outra coisa também é que ele fiscaliza só o dinheiro do Fundeb. E como eu disse para vocês, para você, né, para quem está nos assistindo, quando é município pequeno, você fiscalizar o Fundeb, você está fiscalizando quase tudo, mas ainda tem dinheiro de fora. Esse dinheiro a mais, o conselho não fiscaliza. E para você ter uma ideia, Ribeirão Preto, de onde nós estamos gravando isso aqui, você em Rio Preto, o dinheiro do Fundeb em Ribeirão representa só a metade do gasto com educação. Então, tem uma outra metade que escapa. Então, você cria um conselho com muito poder, mas que fiscaliza só uma parte do dinheiro. Né? Então, esse é um problema, a meu ver, estrutural também, Carol. Assim, o problema da estrutura, né? Da falta de equipe, e o problema dele fiscalizar, desculpe, só uma parte do dinheiro que vai para a educação. Mas é aquela linha, é um avanço. Sim. Bom, simplesmente falta para a gente terminar esses slides, explicar o que é matrícula ponderada. Né? Eu falei que o dinheiro segue a matrícula, mas eu acho que todos concordam comigo que o custo, por exemplo, de manter um aluno numa creche é diferente do custo de manter um aluno no ensino fundamental, né? Principalmente se essa creche for em tempo integral. Né? E por que esses custos são diferentes? O primeiro deles, né, o elemento de maior impacto no custo é o salário dos professores. Ora, numa creche, por exemplo, numa creche de qualidade, né, se eu for pegar aí um berçário, né, eu não posso pôr mais de 4, 5 bebês, né, Carol? Aí você me corrige se eu estiver errado, por um adulto, por um professor. Né? Então, já no ensino médio, muitas vezes se colocam, até sem qualidade, 50 alunos numa sala. Então, como a lógica é recurso por aluno, quer dizer, a hora que eu vou dividir o salário desse professor numa creche, eu vou dividir por 5. Né? A hora que eu vou dividir o salário desse professor no ensino médio, eu divido por 40, por 50. Só para o ouvinte ter uma noção por que os custos são diferentes. Além disso, uma creche, normalmente, no Brasil, isso é uma boa notícia, é tempo integral. Né? Então, as crianças ficam 10, às vezes 11 horas. Né? Então, obviamente, normalmente, no ensino fundamental e médio, os alunos ficam 4 horas e meia por dia. Então, só isso já indica que, em termos de salário de professores, eu preciso dobrar. Né? Então, aí foram criados no Fundeb os fatores de ponderação, que já vinha no Fundef, avançou no Fundeb, que diz o seguinte: o aluno referência é o aluno do ensino fundamental, anos iniciais, urbano, escola urbana. Esse vale 1. Aí, uma pré-escola, também em tempo parcial, urbana. Quanto que ela vale? 1,1. Então, o que significa? Que 10 alunos dos anos iniciais contam como 10. 10 alunos de creche contam como 11. No caso de pré-escola. No caso da creche tempo integral, 10 alunos contam 13. Tá claro, Carol? Então, é isso. Essa é a ideia da matrícula ponderada. Isso é muito importante. Né? Qual é o problema? O problema é que o custo de uma creche é muito mais do que 1,3. Né? Só para lembrar, eu dobro a jornada. Né? Então, quer dizer, os fatores de ponderação foram conquistas importantes, o avanço. Né? Para você ter uma ideia, quando o Fundeb foi criado, a creche não valia nem 1, Carol, valia 0,8.
Ou seja, 10 alunos de creche contavam como 8. Um absurdo, né? Então, avançou-se. Hoje, 10 alunos de creche contam 13. Mas os cálculos de custo mostram, Carol, que uma creche em tempo integral ela custa 3 vezes mais. Então, 10 alunos de creche não tinham que contar 13 alunos, tinham que contar 30, percebe? Então, aqui a gente vai mostrando sempre o avanço e a conquista. E, por último, a última observação sobre esse último slide é a EJA. Então, você observa que a EJA presencial, Educação de Jovens e Adultos, né, que nem era contada no Fundef, ela é contada no Fundeb, só que 10 alunos de EJA não valem 10, valem 8. Quer dizer, não tem cabimento, né? Porque o custo de uma turma de EJA, ele, no mínimo, é igual a de uma turma regular. Na prática, ele até tende a ser maior, porque, em geral, as turmas de EJA são menores. Em educação sempre é isso, Carol. Quanto menor a turma, maior o custo aluno, tá certo? Esses são os dois elementos importantes em educação, no custo. É o número de alunos por turma, né, como o exemplo da creche que eu dei, e a jornada. Ora, a EJA não tem mais alunos que o ensino fundamental, geralmente tem menos. E a jornada de EJA é praticamente a mesma, então não há porquê, né, isso é um claro preconceito, né, e nós vamos ver que o Fundeb, ele gerou grandes esperanças para os estudantes de EJA, de que haveria dinheiro para EJA, que a matrícula ia crescer, e como nós vamos ver, infelizmente, já estou dando um spoiler aí, como vocês dizem, né, Carol? Nós vamos ver que coitada da EJA, né? A EJA, na verdade, vai ser abandonada pelo Fundeb, né? Que injusto, né? Acho que é isso, Carol. Bola está com você agora. Bom, pessoal, obrigada por assistirem esse vídeo. E deixamos um recadinho aqui para vocês não perderem o próximo vídeo, que a gente vai falar dos efeitos do Fundeb, né, do que a gente comentou hoje, no atendimento na divisão de responsabilidades pela oferta. E agora, como a gente já comentou no começo desse vídeo, vamos para o laboratório do Zé, que ele vai exemplificar de uma maneira dinâmica o que nós conversamos hoje. Muito bem, Carol. Tira o slide. Seguinte, né? Todos estão vendo esses copos com água, né? Observem que cada um tem uma quantidade de água diferente. Isso é o recurso por aluno, que cada copo é um estado da federação com seus municípios, tá certo? E isso aqui que está na minha mão, aqui que está vendo aqui, é o complemento federal. Vocês podem falar, uai, Zé, mas é pouca coisa, mas é pouco mesmo. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona, né? Imaginem que aqui nós temos os 27 entes da federação, tá certo? E aí eu começo a colocar o complemento naquele de menor aluno. Vocês se lembram que era o Maranhão, tá certo? Então, olha lá, o Maranhão vai subindo, tá certo? Até chegar, acho que aí chegou, né? Até passou um pouquinho, tá certo? O segundo é o Pará. Então, aí agora eu coloco no Pará, agora eu vou colocando no Pará e vou colocando também no Maranhão, tá certo? Sim. Até que eles atinjam o próximo, tá claro? Não sei se estou conseguindo manter o nível aí, Carol. Não, acho que está mais ou menos, né? Tá, então, ainda não chegou. Mas tá, eu vou colocando, né? Acho que está mais ou menos equilibrado. Tá. Só que o que aconteceu aqui nesse exemplo? Acabou o complemento federal, ó, tá certo? Então, ou seja, esse exemplo que eu dei para vocês, o complemento federal só deu para encher ampliar os recursos de 2 estados da federação, né? No Fundeb atual, como nós vimos, esse dinheiro está indo para 10, mas a lógica é essa que eu expliquei, ou seja, eu vou colocando sempre do menor para o maior até simplesmente acabar o complemento federal. Acho que é isso, né, Carol? Era um recado que eu queria dar, vou cuidar aqui para não derrubar, e agradecer a todos aí, particularmente a Carol, e até o próximo vídeo, onde nós vamos discutir exatamente os efeitos e impactos do Fundeb na educação brasileira. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.